Chips espirituais. Existem tais equipamentos que são instalados nas pessoas e alteram o comportamento delas? Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Não estranhe que estou com a voz um pouco diferente, porque eu estava um pouco resfriado, tá? Mas já bem melhor, a voz já está se alterando aos poucos, né? Tá melhorando. Então, bem, hoje nós vamos falar sobre esses chips espirituais. Não é uma coisa nova, é uma coisa que já perguntaram lá no canal, e eu nem lembro até se eu já falei em algum momento, né, sobre o assunto. Mas eu acredito que não, talvez esporadicamente, muito rapidamente em alguma live, né? E não esqueça, nós temos lives às terças-feiras às 20 horas, tá? Toda terça-feira às 20 horas você pode fazer perguntas. Bem, o que são esses chips espirituais? Talvez para alguns mais céticos vão dizer assim, não, Anderson, isso não pode, porque plano espiritual é todo mundo em uma nuvem, só usando do pensamento, não existe nada físico. Vejam, isso são conceitos que nós temos. Porque o que é físico? O que é matéria? Matéria é aquilo que nós pegamos, que nós podemos tocar, apalpar e sentir que existe ali uma massa, existe um peso, né? Existe um volume que se ocupa no espaço, então nós consideramos que isso é matéria. Isso não existe no plano espiritual? Claro que existe. No plano espiritual, em outra dimensão, em uma dimensão diferenciada, que está fora da nossa frequência da matéria, da nossa matéria, existe outra matéria, uma matéria menos densa, que está em outra frequência. E lá existem sim terra, existe terra, chão, grama, árvores. Tá? Existe luz, uma luz diferenciada em frequências diferentes que o nosso olho encarnado, este olho aqui, não consegue enxergar. Então existe sim matéria, existem casas, existem prédios, existem organizações, porque o plano espiritual não é uma bagunça, não vai todo mundo para lá e fica como ovelhinhas esperando que Deus aponte o lugar onde você deve ir. Não. Existem espíritos superiores em diversos níveis que organizam tudo e nós também vamos para lá e vamos estar nesta organização participando de alguma forma, contribuindo com o nosso trabalho. Sim, existe trabalho no plano espiritual. Bem, sabendo então que existe matéria, que existe prédios, existem árvores, por que não existir tecnologia? Né? Por que não existir tecnologias médicas, tecnologias mentais, tecnologias eletrônicas? Sim, existem. Se você ler lá na obra de André Luiz, né, A Vida no Plano Espiritual, que é todo um conjunto de obras chamado A Vida no Plano Espiritual, você vai descobrir que existem diversos tipos de equipamentos relacionados à mediunidade, para a manifestação de espíritos superiores, para, digamos assim, verificar, né, como age o corpo humano, como age o perispírito, qual é o estado dele, para revelar memórias, para reativar memórias. Então existem diversos tipos de equipamentos. Da mesma forma que o plano espiritual superior cria esses equipamentos para uso benéfico, naturalmente, existem espíritos negativos inteligentes que têm a capacidade de criar equipamentos para um uso maligno, para um uso errado, né? Talvez vocês digam assim, mas Anderson, porque Deus então, mais uma vez, não estala os dedos, como Thanos lá nos filmes Vingadores, e aí todos esses espíritos negativos não conseguem mais fazer isso. Isso é o pensamento que a gente tem errado ainda do Deus vingativo, do Deus irado, né? Do Deus que interfere no nosso livre-arbítrio, e esse Deus não existe, né? É claro que não existe. Deus quer que a gente possa desenvolver o nosso livre-arbítrio e não quer robôs, não quer ovelhas lá cerceadas. Então ele permite que os espíritos façam o que querem e aí, é claro, as consequências eles vão ter que responder por elas naturalmente. E assim aprender com as consequências para não cometer novos erros. Lei de ação e reação. Bem, voltando ao chip.
Sim, eles produzem esses equipamentos, produzem em fábricas, produzem unitariamente de acordo com os objetivos. Existem espíritos chamados magos das trevas, né? São nomes bonitos que dão para dizer que é um espírito que não compreende o bem ainda, né? E de forma a criar autoridade, né? Quando você fala assim, um espírito feiticeiro, alguma coisa, mas quando você fala assim, um espírito de mago das trevas, nossa, parece uma coisa que veio com todo, né? Um poder. Na verdade, eles têm um poder relativo. Por que é relativo? Aí é onde a gente entra no perigo do chip, né? No porquê que uma pessoa pode ou não ter um chip e como a pessoa é afetada. Porque muitos querem saber, nossa, mas Anderson, eu posso ter um troço desse grudado em mim? Onde é que ele vai colocar? Bom, cada espírito negativo, de acordo com o seu plano, com a sua necessidade, com o funcionamento do seu equipamento, vai implantar esse treco, né? Esse equipamentozinho, essa pequena tecnologia em um lugar do seu corpo, que pode ser no cérebro, pode ser no coração, pode ser num órgão sexual, pode ser no peito, em qualquer lugar, né? No seu pé, não importa. Eu acho que isso aí é indiferente. A questão é que o objetivo desses pequenos equipamentos é levar você a um tipo de comportamento que seja favorável aos objetivos deles. Por exemplo, se eles querem que você se torne uma pessoa agressiva, que você agrida os outros de forma a você sofrer com isso, né? Então eles vão colocar um equipamento desse, não importa o lugar, não faz diferença nenhuma, gente, onde ele está, a questão é o que ele vai fazer, né? E você vai mudar o seu comportamento. Mas aí onde vem a grande sacada desse negócio do chip. Talvez alguns pensem assim, Anderson, isso pega em todas as pessoas? Não, não pega em todas as pessoas. Pode até, digamos assim, o adesivo dele pegar um pouquinho, mas depois ele cai, ele some, desintegra, né? Ou fica desativado, fica inativado. Mas por quê? E por que em outras pessoas pega? Vejam, é o mesmo processo das questões obsessivas ou de assédio espiritual. Por que um obsessor cola em você? Ou um espírito assediador gruda em você e fica ali influenciando para algo negativo? Porque você tem dentro de si elementos dos mesmos pensamentos e sentimentos que ele tem. Por isso que a influência dele pega em você. Por que a macumba, como as pessoas falam, não gosto de usar esse nome, mas é para todo mundo lembrar, o feitiço, né? A magia negra pega em alguma pessoa? Porque ela tem elementos de pensamentos, sentimentos, ações feitas que a mesma pessoa que fez isso tem. Então a lei de ação e reação conecta as pessoas que fazem as coisas negativas. Da mesma forma, o chip, ele não vai provocar em você uma coisa que você não tem, uma coisa que não está em você. Ele vai alimentar aquilo que existe. Ele vai amplificar aquilo que existe. Ele não vai, por exemplo, numa pessoa que não rouba, que tem pleno conhecimento do valor das coisas, da importância moral, provocar uma pessoa a praticar roubo. Um chip, por exemplo, implantado para fazer você mentir compulsivamente, não vai funcionar numa pessoa que acredita na verdade, tem valores morais, que acredita que é importante não mentir, que é importante falar a verdade. Então isso nunca vai funcionar nela. Um chip para causar inveja, de forma que essa inveja cause desconfortos, discussões, brigas na vida de uma pessoa, prejudique ela em relação às outras pessoas. Vai pegar em uma pessoa que não sente inveja nenhuma, que sempre ama as pessoas e se sente gratificada quando alguém progride na vida. Não vai funcionar. Agora, se você sente um pouco de inveja, se você se dói quando alguém progride na vida, se você fica julgando, o que será que essa pessoa está fazendo, né? De repente começou a crescer na vida, de repente começou a trocar de carro. Se você tem esses questionamentos, é muito mais fácil um tipo de um equipamento espiritual desse fixar-se em você e ele amplificar esses sentimentos que você já tem. Mesma forma, a agressividade, por exemplo.
Talvez você não é uma pessoa assim, você não seja uma pessoa que briga, que gosta de partir, né, para as vias de fato, mas você às vezes fica com raiva, discute, mas não é briguento, não é violento, mas você às vezes gosta de discutir, de se impor, mesmo não tendo razão. Isso vai ampliar em você essa capacidade. Então veja que por isso que nós temos que ter muito cuidado. Porque da mesma forma que a influenciação negativa de espíritos pode provocar esses sentimentos ampliando-os, do mesmo jeito esses equipamentos podem ser feitos e colocados em você para amplificar. Alguns devem estar se perguntando, mas Anderson, por que algum espírito colocaria isso em mim? Por que razão? Ora, todos nós já vivemos em outras vidas e nessas vidas tem os nossos desafetos que possivelmente podem se achar desafetos, mesmo você acreditando que não tem inimigos, eu também não acredito que eu tenha inimigos, né? Mas certamente existem pessoas que, às vezes, de alguma forma, nós desagradamos essas pessoas pelo simples razão de existir. Né? Infelizmente existem pessoas assim, só por você existir, você já desagrada outras pessoas. Então essas pessoas podem agir negativamente, indo no plano astral, pedindo para um espírito trevoso fazer isso. Podem ir num lugar onde se faz feitiços, onde esses feitiços lá no plano astral vão se reverter em alguém que usa algum tipo de tecnologia. Você pode ter um obsessor de outras vidas, um espírito que você matou, fez mal para ele, deixou passar fome, né? Sei lá, fez qualquer coisa. Em outras vidas nós já fizemos de tudo. E aí esse espírito vai usar de algum artifício. Pense, da mesma forma que um ser humano aqui encarnado, ele pode fazer mal para você de algum jeito, e ele pode buscar N artifícios, no plano espiritual funciona do mesmo jeito. E o que vai dizer se isso vai funcionar em você e não é a sua conduta. Isso que vai dizer se funciona ou não funciona, pega ou não pega, vai agir ou não vai agir. Vai ser um estrondo na sua vida, te destruindo, te colocando no chão, ou vai ser só uma coceirinha que você vai olhar assim, ó. É você que vai dizer qual vai ser essa reação. Então, sempre o desenvolvimento moral, pensamento limpo, sempre buscando formas de evoluir mentalmente, meditação, oração, orai e vigiai, é isso que vai melhorar a sua vida e vai impedir qualquer questão negativa. Não são trabalhos, feitiços, bloqueios, né, blindagens, isso não existe. Nem Jesus era blindado. Jesus sofreu e foi assediado por espíritos. Então não adianta você dizer assim, vou botar um esparadrapo no umbigo e aí todas essas influências não vão me pegar. Eu fico pensando, né? Se Jesus soubesse dessa do esparadrapo, ele poderia ter se livrado de muita coisa. Mas ele não sabia. Então vejam que essas coisas não funcionam. Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.